Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeira vez que eu vou fazer um vídeo para os dois canais, tá? Tanto o canal Mantley Alvinegro como o canal Foco no Campo. Acho que é um vídeo que encaixa para falar dos dois, né? Nos dois canais, então vai abranger o meu público no meu canal e vai abrir no canal do Ceará, que eu sou torcedor do Ceará, e vai abranger a galera que acompanha o canal Foco no Campo, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que hoje tem, se eu não me engano, 4 jogos, tá? Então já deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, deixa a sua opinião aí. Tava aqui fazendo as thumbs aqui, organizando as coisas, enfim, certo? Então teremos às 16 horas Operário e Náutico, São Bernardo e América Mineiro, Goiás e Botafogo de São Paulo, Cuiabá e Novo Horizontino. Amanhã, Atlético e Juventude, Vila Nova e Avaí, Ceará e Fortaleza, Criciúma e Atlético Goianiense, Sport e CRB, Ponte Preta e Londrina. Né? Rodada sem grandes destaques, digamos assim, né? Na última rodada nós tínhamos os 6 times do G6 jogando fora de casa, né? O Vila Nova já não vai ter isso, esse detalhe. Acho que essa rodada se destaca pelos confrontos nordestinos, né? Os clássicos aí, Sport e CRB, Ceará e Fortaleza. Eu acredito que não tem mais nenhum ali. Tem a Ponte Preta e o Londrina, que estão lá na zona. Enfim. Acho que é isso, né? A gente vai abrir aqui também o Senhor Gol para a gente fazer a análise dos jogos aqui, fazer aqui aquela simulação, né? Aquela simulaçãozinha marota. Ok? E aí a gente vai dar uma olhada aqui, todo o contexto da rodada. Rodada 9 começa com São Bernardo e América, né? São Bernardo, líder isolado do campeonato, né? Não, ao lado do Sport, né? Ganha pelo saldo de gol aí. Não, pelo número de vitórias, perdão. O Sport ainda não perdeu no campeonato, né? São Bernardo perdeu 2 jogos, mas empatou somente 1, né? Essa é a importância de você vencer muito, né? É melhor você ter muita derrota e muita vitória do que muito empate, porque o número de vitórias é critério de desempate. Acho que é um jogo fácil para o São Bernardo. São Bernardo, e aí tem um detalhe aqui que é negativo, né? O São Bernardo é a 10ª melhor campanha, com 6 pontos em 4 jogos. Né? Perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Operário sobre o seu mando, né? Mas vai pegar um América esse que está em crise, a crise gigantesca lá, o time que ainda não venceu fora de casa, ao lado do Goiás, né? Os únicos times que não venceram fora de casa foi América Mineiro e Goiás. O América tomou 9 gols fora de casa e só fez 2. Do outro lado, o São Bernardo fez como mandante, vamos ver aqui, 5 gols, né? Faz poucos gols também, né? Mas é um jogo muito simples aqui para o São Bernardo vencer. Vou colocar aqui um 3-0 São Bernardo. A América não vem bem das pernas, né? Eu acho que esse jogo aqui é o jogo mais difícil de você analisar, né? Que é o jogo do Náutico. Operário e Náutico, né? O Operário, 3ª melhor campanha, 2 empates e 2 vitórias, não perdeu sobre o seu mando. 4 gols feitos, não sofreu gol em casa até o momento. E o Náutico é meio doido, velho. É muito doido o time do Náutico, porque é a 3ª melhor campanha como visitante, mas só fez 4 gols e só tomou 3. É um time que faz poucos gols e toma poucos gols, né? Enfim, só perdeu fora de casa para o Ceará, jogando melhor que o Ceará. Né? O Náutico é o 3º melhor visitante, então é um jogo bem complicado aí. 2 times com boas campanhas, o Operário boa campanha fora, o Náutico, o Operário boa campanha em casa, o Náutico boa campanha fora. Mas eu aqui eu ainda não assisti um jogo do Operário, né? Eu já assisti o jogo do Náutico, cara. Eu vou assistir esse jogo, vai ter vídeo depois aqui no canal. Quem sabe eu faço uma live do pós-jogo do Náutico aí. Eu vou colocar aí, cara, 1-1, tá? Eu tô tendendo um pouquinho mais pro Náutico. Eu não conheço o Operário. Enfim, deixa eu ver quem são os jogadores do Operário aqui. Tem alguma provável escalação aqui já? Formações. Deixa eu ver aqui. Não tem, né? Não tem prováveis escalações aqui. Enfim. Vou botar 1-1. Goiás e Botafogo de São Paulo. Rapaz, Goiás vem num momento difícil, né?
ganhou o último jogo contra o Vila Nova, perdeu para o Cruzeiro, mas antes de vencer o Vila Nova eram 4 derrotas seguidas, né? O Goiás deu uma respirada, claro que se vencer entra no G6, né? Jogando em casa contra o Botafogo de São Paulo, né? E a gente acabou de dar uma olhada aqui. A campanha do Goiás em casa, ela é fantástica, né? São 3 vitórias e somente uma derrota. E uma derrota para o Cuiabá, o mais engraçado que seja, né? Porque o Cuiabá é um dos piores times ali do campeonato, ou já melhorou? É, um dos piores do campeonato. Os últimos 5 jogos, 4 empates e uma vitória, né? Enfim. Então, jogo complicado aí. E o Botafogo de São Paulo, como visitante, não é um bom visitante, né? São 3 jogos do. É vitória aqui. Vitória do Goiás. Vou botar aí 2x0, 2x0, 2x0. O Botafogo de São Paulo não é um time ruim, mas fora de casa não tem pontuado bem, né? Cuiabá e Novo Horizontino. Cara, esse Novo Horizontino é uma loucura, velho. Calma aí, deixa eu ver, tá certo? É aqui a thumb, né? Não, mas essa thumb tá errada, é porra jeito. Esse time do Novo Horizontino é maluco demais, cara. É muito estranho esse time do Novo Horizontino. Como visitante, quinta melhor campanha. 2 empates, uma vitória e uma derrota. Enquanto isso, Cuiabá como mandante, uma das piores campanhas. Se for analisar assim, vitória do Novo Horizontino, né? Vitória do Novo Horizontino. Botar aí 2x0. Pode ser um 2x0 pro Novo Horizontino. Atlético e Juventude. O Juventude vem num momento fantástico assim da sua temporada, né? 6 jogos sem perder aqui, pelo menos aqui, né? São 5 jogos pela Série B e um jogo pelo. Não, perdeu para o São Paulo, né? Na Copa do Brasil. Mas depois reverteu e fez o 3x1. Mas vem numa sequência invicta e motivado depois da classificação em cima do São Paulo, né? E jogando aonde? Fora de casa. Como é que tá o Atlético em casa? Vamos ver o Juventude, o Atlético em casa. O Atlético não tem a melhor campanha, não, tá? O Atlético não faz uma boa campanha em casa, mas vamos ver aqui como visitante. Como visitante. O Juventude também não faz uma boa campanha, né? Eu vou no empate aqui, tá? Vou no empate aqui por 0x0. Eu tô mais propenso pro lado do Juventude, mas acho que o empate também acho que é justo aqui. Vila Nova e Avaí. O Vila Nova, depois de 2 tropeços aí, né? Vila Nova empatou com o Atlético fora de casa, com a mais, em casa com a mais, e depois. Cadê o Vila Nova? O Vila Nova perdeu pro Goiás. O Vila Nova vem de 3 jogos sem vencer, é isso? Calma aí. 3 jogos sem vencer. Empatou com o Ceará, empatou com o Atlético e perdeu pro Goiás, né? Então caiu um pouquinho na tabela. O Vila Nova poderia estar em uma condição muito mais confortável aí, mas não está, né? E aí vai enfrentar em casa, né? A equipe do Avaí. Avaí que se mostra um time muito bem treinado, tá? Empatou agora na última rodada contra o Fortaleza. Não tem uma das melhores campanhas como visitante, né? Um vitória, um empate, uma derrota. Mas eu acho que tem totais condições aí de buscar um resultado legal, tá? Eu não vou colocar aqui a vitória do Vila Nova, não. Vou colocar aqui um. Cara, o jogo do Avaí me assustou um pouco, velho. 2x1 Avaí no Vila Nova, tá? Aqui vai ser o pitaco da zebra, tá? Ceará e Fortaleza. Fortaleza no melhor momento, mas com 8 desfalques. O Ceará num péssimo momento, com 6 desfalques, né? Eu acredito que toda a temporada os jogos foram feios, né? Eu acho que agora vai ser mais um jogo feio. Por mais que eu torça Ceará, né? Falando como clubista, 1x0 Ceará. Tirando o clubismo de lado, eu acho que vai ser um 0x0. Os jogos não têm sido muito agradáveis, não. Detalhe, né? O Ceará, só trazer o detalhe do Ceará, como mandante, 14ª campanha, né? Terrível. E o Fortaleza como visitante, 11ª campanha, né? Mas os dois estão em casa, se iguala, né? O Fortaleza, até o momento, tem
parece ter mais torcedores do Fortaleza do que do Ceará, já feito a compra do ingresso, no caso, né? Então, Fortaleza vai ter mais torcida. O favoritismo é do Fortaleza, né? 5 jogos sem perder no campeonato, acabou de classificar contra o CRB na Copa do Brasil, o Ceará foi eliminado, mesmo vencendo para o Atlético Mineiro. Tudo concorre para que o Fortaleza vença, né? Mas o clássico, acho que nesse momento se iguala, tá? Por mais que o Fortaleza esteja favorito, acredito que o Fortaleza não tem conseguido fazer um jogo interessante, um encaixe interessante contra a equipe do Ceará, né? Mas favoritismo por Fortaleza pela tabela, né? Criciúma e Atlético Goianiense. Como é que tá o Criciúma? Deixa eu dar uma olhada aqui no Criciúma como mandante. O Criciúma é bom de mandante, não? 7ª melhor campanha, 1 empate, 2 vitórias. Contra um Atlético Goianiense que venceu o último jogo como visitante, né? O Atlético Goianiense venceu o último jogo como visitante do Ceará, fez um jogo muito consistente defensivamente, mesmo com 1 a menos um tempo todo, segurou o resultado e também empatou, perdeu, foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis, né? Então o treinador vai dando um resultado interessante lá. Nos últimos 2 jogos fora de casa foram 4 pontos do Atlético Goianiense, mas o Criciúma em casa é muito forte. Vou botar um 2-1 Criciúma. Sport e CRB, né? Sport, vice-líder do campeonato, quarto melhor mandante, né? 2 empates contra Vila Nova, Avaí e 2 vitórias contra Novo Horizontino e Ceará. 2, engraçado, né? O Sport, como mandante, ele pegou 3 times candidatos ao acesso, né? Vila Nova, Ceará e Novo Horizontino. E empatou com um time que não seria, não tá nem de perto o candidato, mas que joga bem, né? Enquanto a equipe do CRB, como visitante, é um visitante chato, tá? Só perdeu um jogo, empatou 2 e venceu o último, né? Contra o América Mineiro, diga-se de passagem, a equipe mais fraca até o momento do campeonato. E que caiu de pé na Copa do Brasil, empatando com Fortaleza, né? Poderia ter vencido, mas esbarrou no goleiro Vinícius Silvestre. O CRB não na melhor campanha como visitante e, no geral, é o primeiro da zona do rebaixamento, né? Então, não acredito em jogo fácil aqui, tá? Eu vou colocar aqui, poxa vida. O CRB tá sem o seu goleiro principal. Vou botar 2-1, tá? Um gol do Mikael, né? Que é ex-esporte, aquela lei do ex. E Ponte Preta e Londrina, perdão. 2 times lá embaixo, né? A Ponte Preta já venceu no campeonato. O Londrina venceu somente um jogo e foi fora de casa, né? Pode ser que o Londrina tenha aí a sua segunda vitória fora de casa, tá? Mas favoritismo aqui para Ponte por jogar em casa. Então tá aí a minha expectativa para a rodada, né? Vitória do São Bernardo, empate Operário e Náutico, vitória do Goiás contra o Botafogo de São Paulo. O Novo Horizontino vencendo por 2-0 o Cuiabá, empate entre Juventude e Atletique. O Avaí surpreendendo o Vila Nova, vencendo por 2-1. Ceará e Fortaleza 0-0. Criciúma e Atlético Goianiense 2-1. Sport 2-1 no CRB. E a Ponte Preta vencendo por 1-0 a equipe do Londrina. Tá aí a minha expectativa. A tabela fica São Bernardo, Sport, Fortaleza, Novo Horizontino, Criciúma, Náutico, Goiás. Avaí, Vila Nova, Operário, Juventude, Atlético Goianiense, Atletique, Ceará em 14º, 15º Ponte Preta, 16º Botafogo de São Paulo, 17º abrindo a zona Cuiabá, 18º CRB, 19º Londrina, 20º América de Natal. Tá aí então para vocês o meu ponto de vista, a minha análise sobre toda a rodada, e aí a gente vai ver o que acontece durante toda essa rodada aí, já tem jogo já, né? Então é isso. Deixa o like tanto no canal Mantley Alvinegro, quem torce Ceará, e aqueles que não torcem, sejam bem-vindos aqui no Foco no Campo. Quem quiser também do Ceará, acompanha lá o canal Foco no Campo, que eu vou falar sobre outros times também, será muito bem-vindo. Tamo junto, Deus abençoe.
É nóis.